A Bíblia é um livro muito grande, compostos por 66 livros. Entre esses, alguns se destacam pela sua violência, alguns livros são marcados por guerras, mortes, vinganças entre outros. Neste vídeo vamos mostrar os 5 livros mais violentos da Bíblia. Vamos começar. Em quinto lugar, temos o livro de Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia. É marcado pela violência, episódios como o assassinato de Abel e Caim. Abel, irmão de Caim, foi morto por inveja. O dilúvio, episódio que uma chuva ocasionou a morte de quase toda a humanidade. A destruição de Sodoma e Gomorra, cidades corruptas e pecadoras que foram destruídas e seus habitantes morreram. O sacrifício de Isaque e o exílio de José, entre outros episódios. O livro foi escrito por Moisés e conta os primeiros anos da humanidade. Em quarto lugar, temos o livro de Josué. É o 6º livro da Bíblia. É marcado por ser violento no decorrer do livro. Episódios como a conquista de Jericó, cidade onde praticamente todos os habitantes morreram. A cidade de Ai foi destruída devido a uma emboscada de Josué. Deus entregou a cidade nas mãos dos israelitas. Todos os habitantes da cidade foram mortos e atearam fogo na cidade. Josué também venceu diversas cidades e reis nesse período, com muitas batalhas sangrentas. Devido à ajuda de Deus, Josué venceu todas as cidades próximas da época, até chegar em Canaã. O livro foi provavelmente escrito por Josué e mostra como o povo israelita chegou na terra prometida, sob a liderança de Josué. Em terceiro lugar temos os 2 livros de Samuel. São o 9º e 10º livro da Bíblia. Entre os episódios violentos temos a batalha contra os filisteus, onde israelitas morreram e a arca de Deus foi roubada, o que culmina na morte de Eli. A batalha de Davi e Golias, onde Davi decapitou Golias após ele morrer. A morte de Nabal, a morte de Esbozete, o infeliz suicídio de Saul e a morte de seus filhos, que temeu ser capturado e cometeu suicídio, e o adultério de Davi. Um trecho bizarro do livro foi quando Anom, filho de Davi, herdeiro do trono, estuprou sua irmã, Tamar. Por causa disso, Absalão, irmão de Anom, e Tamar ordenou a morte de Anom. O mesmo Absalão tentou matar seu pai Davi e se tornar rei. Davi reuniu um exército e partiu para a batalha. Numa emboscada, Absalão ficou sozinho e fugiu do exército de Davi. Enquanto fugia, sua cabeça ficou presa no carvalho e ele ficou suspenso no ar, e o mataram ali. O livro de Samuel é bem intenso e foi escrito pelo profeta Samuel, Natã e Gad. Os livros contam o ministério de Samuel e os reinados de Saul e Davi. Em segundo lugar temos os 2 livros de Reis, sendo o 11º e 12º livro da Bíblia. Os livros refletem as tensões políticas, religiosas e sociais da época. Nestes livros, há grandes conflitos, mortes e destruições de cidades. Episódios como o assassinato de Adonias, o conflito entre as tribos de Israel, o duelo entre Elias e os profetas de Baal, o assassinato da família de Jeroboão e de Acabe, a morte de Jezabel, onde foi empurrada da janela, ela caiu e seu sangue foi salpicado nas paredes. Após isso, Jeú a atropelou e o corpo dela foi comido por cães. O cerco e destruição de Samaria, onde inúmeras pessoas foram mortas e levadas em cativos, além da destruição de Jerusalém, além dos assassinatos dos reis, como Nadab, Joás, Acabe, Jeorão, Amon, Pecaías, entre outros. O livro retrata a idolatria, fidelidade a Deus. Foi escrito por Jeremias e conta a história dos reis de Israel e Judá. Em primeiro lugar temos o livro de Juízes. É o 7º livro da Bíblia, onde há eventos violentos durante o período em que os israelitas estavam na terra prometida antes da monarquia. Episódios como a morte de Eglon, onde Eude esfaqueou o rei e depois fugiu, libertando Israel. Sangar, um juiz, matou 600 filisteus com uma queixada de boi, em uma batalha entre Israel e Canaã. Sísera, que era comandante do exército de Canaã, fugiu para a tenda de uma mulher chamada Jael. Ela deu leite e Sísera dormiu. Jael fincou uma estaca na cabeça de Sísera, o matando.
Os israelitas também atacaram cidades cananeias, causando grande destruição e matando muitos cananeus. Gideão, um juiz de Israel, juntou 300 homens e com a ajuda do Senhor venceu um exército de 135.000 midianitas. Inclusive, Abimeleque, filho de Gideão, matou seus 70 irmãos e se tornou rei de Siquém. Ele invadiu a cidade de Siquém e assolou ela e matou seus habitantes. Os sobreviventes foram para uma torre na cidade, e o rei incendiou a torre e matou os que estavam lá dentro. Abimeleque foi para Tabes, e seus habitantes foram para uma torre da cidade. Lá uma mulher jogou uma pedra e acertou Abimeleque, que pediu para ser morto. Houve também uma guerra civil entre os israelitas e benjamitas. Após desentendimentos entre as tribos de Israel, a tribo de Benjamim declararam guerra às outras tribos. Na primeira batalha, Israel foi derrotada e perdeu 22.000 homens. Mas após buscar a Deus, a tribo de Benjamim foi perdendo muitas batalhas e homens, perdendo 18.000 deles, destruindo cidades da tribo e seus habitantes. Israel venceu a guerra, e a tribo de Benjamim foi quase extinta, sobrando poucos habitantes. O episódio mais bizarro do livro é quando o levita ia pela cidade de Gibeá e são atacados por uma multidão que deseja estuprar o levita em grupo. Ele entrega sua concubina à multidão, e eles a estupram até que ela desmaie. Depois que ela morreu, o levita desmembra seu corpo e o apresenta às outras tribos de Israel, e isso foi um dos motivos da guerra civil em Israel. O livro ainda mais episódios como esse. Alguns dizem que Samuel escreveu esse livro e conta a história de Israel e seus juízes. E esse foi mais um vídeo, espero que tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir, que Deus abençoe a cada um, e até o próximo vídeo.